A plutocracia que controla o aparelho de Estado português vendeu o nosso país a patacos em seu benefício. Expatriou a geração mais jovem e qualificada da nossa história e arruinou o nosso tecido social e empresarial. Perverteu o sentido da realidade, perdeu o norte e o juízo. Socializou a culpa e a dívida, privatizou os lucros e a impunidade, instalou o medo patológico difuso e convocou o pesadelo da penitência sem perdão. Muitas famílias foram encurraladas no labirinto da miséria, atiradas para o desemprego e o abandono. Os governantes passaram os limites da lucidez e do bom senso. Se um pobre rouba uma carcaça para matar a fome, pode ser detido pela polícia, ser levado a tribunal, ficar preso. Se um político cair em desgraça, com corrupção ou sem ela, podem torná-lo em bode expiatório, mas não para submeter as feras, e sim para salvar o circo. Contudo, se um banqueiro assalta o colchão do povo e os cofres do Estado, alto aí, respeitinho e cuidado com a língua. Julgar divindades é blasfémia e não fica bem aos tribunais. Por que será? A justiça está ao serviço de quem? Quando as autoridades, a mando de leis iníquas, ignoram o saber de experiência feita dos nossos pescadores artesanais, proibindo e destruindo as suas artes tradicionais, a injustiça, o desespero podem desencadear o imprevisto. Se um agricultor em ano mau perde a colheita, não há santo que lhe valha. Pode ficar sem pão, sem terra, pode perder a paciência. Mas se o investidor malicioso lança a praga pelos campos, porque o ano não promete, logo cobra o prémio do seguro e ainda exige ao Estado o prejuízo. O nosso ensino público chegou ao grau zero da degradação. Tornou-se um instrumento de falsificação da história e da memória. Despreza o livre pensamento e anula os acontecimentos matriciais da cidadania. A extinção criminosa de milhares de escolas nas regiões mais deprimidas do país, afastando as crianças em idade crítica da afetividade estruturante da família, foi um golpe demolidor. Será que estamos dispostos a ceder à máquina do Estado a suprema autoridade sobre os nossos filhos? As pessoas não são números e, sobretudo, as crianças não são gado. O Serviço Nacional de Saúde foi transfigurado numa caricatura sinistra e irreconhecível. As urgências dos hospitais públicos são câmaras de espera interminável e de morte prematura. Por isso, quando pedires responsabilidades, não perguntes aos que obedecem, pergunta aos que mandam. Perceberás que os que mandam o fazem em teu nome, mas não ao teu serviço. Não te conhecem. Para eles não passas de um número estatístico. Não te iludas com as empresas de saúde privadas. As seguradoras e a banca só têm interesse no negócio. A tua doença é apenas a mercadoria. Tu não existes. O conflito de interesses entre o Serviço Nacional de Saúde e os grandes sistemas de saúde privados é radical e insanável. O histórico da relação entre os dois sistemas demonstra a saciedade que o privado se alimenta promiscuamente do público, em prejuízo dos direitos dos portugueses e sempre em benefício dos negócios dos investidores.
Não baixes os braços. Exige o que a Constituição te garante e que é pago pelos teus impostos. Está em causa a tua vida, o teu direito de auxílio na dor e no sofrimento. Dizem que somos um país pobre. É o que dizem. Mas é tudo mentira. A nossa riqueza, material e imaterial, não tem medida. A pegada cultural portuguesa, centenária e universal, é gigantesca e não pode ser apagada do mundo. Talvez a Europa rica não reconheça em tempo útil, para a desgraça de todos, a necessidade da coesão solidária dos seus povos, como condição da sua própria defesa e sobrevivência. Deslumbrada pelo brilho do dinheiro, ignora o risco iminente da tempestade perfeita. Os demónios andam à solta e o impensável pode mesmo acontecer. Seja como for, com a Europa ou sem ela, Portugal não terá medo de existir. Em 800 anos de história, muitas vezes sofrida e outras tantas gloriosa, foi o povo que decidiu o rumo e rasgou novos caminhos. Foi o povo que elegeu no seu seio os intérpretes do seu interesse vital e da sua vontade soberana. António Marinho e Pinto é filho da estirpe desses portugueses intemporais. É a voz que se levanta, intrépida, para fazer ouvir e protagonizar os anseios e sentimentos mais caros dos portugueses. Não há sonhos impossíveis quando nos atrevemos a sonhar. Com António Marinho e Pinto, construiremos um partido verdadeiramente novo, democrático e republicano, imanente da vontade dos portugueses, para impor democraticamente a soberania do povo sobre o seu próprio futuro e, sobretudo, sobre o nosso presente, porque nós temos o direito a viver e ser felizes. O ressurgimento de Portugal no palco do mundo é o nosso desígnio. O povo acordou e o tempo urge. Todos o sabemos. Vale tudo menos capitular. Portugal exige o melhor de nós, ou mais ainda. Com a tremenda força da nossa vontade, estamos prontos para o que der e vier, determinados a travar o combate democrático e a vencer. Portugal é de quem? Portugal é dos portugueses. Viva a República!